Em 2016, o bilionário mais poderoso do mundo decidiu construir uma nave espacial para alcançar outra estrela ainda em nossa vida. Eles investiram 100 milhões de dólares nos melhores engenheiros do Vale do Silício para viabilizar isso. Hoje, tudo está parado por um problema físico que nenhum código resolve. O segredo da viagem interestelar não é criar um computador melhor. É um pedaço microscópico de vidro que está no Texas, sem motor, sem partes móveis, sem IA, que pode se orientar com mais precisão do que qualquer drone já construído. E pode ser a única coisa que realmente nos leve até outra estrela. Capítulo 1. A nave fantasma de 100 milhões de dólares, Alpha Centauri, o alvo do Breakthrough Starshot, está a 4,37 anos-luz da Terra. Isso equivale a 25 trilhões de milhas de distância. Mas quão longe isso realmente é? Um dos objetos mais rápidos já lançados pela humanidade é a sonda New Horizons. Ela se movia a cerca de 36 mil milhas por hora ao ser lançada da Terra. Ainda assim, se você colocasse a New Horizons em uma trajetória e a apontasse para Alpha Centauri, ela chegaria lá em aproximadamente 78 mil anos, ou seja, isso não ocorreria em sua vida, nem na de seus filhos, nem durante a existência de qualquer civilização que ainda reconhecesse as pessoas que a construíram. 78 mil anos atrás, a grande onda de humanos modernos ainda não havia varrido o globo. Ainda não tínhamos inventado agricultura, escrita, roda, governo, dinheiro ou religião organizada. Toda essa linha do tempo cabe dentro do tempo de viagem da nossa espaçonave mais rápida até a estrela mais próxima. Se você está se perguntando, as naves Apollo, as espaçonaves pilotadas mais rápidas já usadas, fariam ainda pior. Elas levariam impressionantes 114 mil anos para chegar ao sistema Alpha Centauri. Isso faz com que os 78 mil anos da New Horizons pareçam quase otimistas. Quando Yuri Milner, um físico bilionário russo, subiu ao palco em Nova York em 2016, esse era o problema de tempo e distância que ele queria resolver. Esqueça os foguetes químicos. Pare de tentar carregar combustível por trilhões de milhas, porque o combustível tem massa, e massa exige mais combustível para movê-la, o que adiciona mais massa, o que exige ainda mais combustível. É um ciclo vicioso. Por isso, os foguetes são essencialmente tanques de combustível desde o começo. Em vez disso, deixe o combustível no solo e use uma enorme matriz de lasers. Depois, construa uma espaçonave tão pequena e leve que pese apenas 0,03 onças ou 1 grama. No centro, há um chip do tamanho de um selo, com câmera, processador, bateria e transmissor. E prenda tudo isso a uma vela de 4 metros de largura e apenas algumas centenas de átomos de espessura. Assim, a pressão da luz pode impulsionar a nave pelo espaço. A Breakthrough Starshot chamou isso de chip estelar e parecia simples em teoria. Dispare lasers na vela e depois veja ela acelerar para mais de 59.900 km por segundo em questão de minutos. A 20% da velocidade da luz, levaria apenas 20 anos para chegar a Alpha Centauri, e isso já é uma grande melhora em relação aos 78 mil anos. O tempo de viagem foi reduzido para uma geração, não para todas. Para aumentar as chances de que pelo menos alguns sobrevivam à viagem, eles enviariam uma frota de 1000 chips estelares, não apenas um. Até a equipe de Milner sabia que redundância custa menos que arrependimento. Uma viagem de 20 anos é algo que humanos conseguem imaginar. Não importa que, quando o chip estelar chegar a Alpha Centauri, as distâncias serão tão grandes que levaria 4 anos só para enviar imagens à Terra com seus próprios lasers de bordo. 4 anos não são nada. Pelo menos é possível que ainda estejamos vivos para ver esses dados chegarem. Por isso, o público no evento de 2016 aplaudiu, pois essa ideia merecia aplausos. O que a Enterprise não gastou muito tempo falando foi sobre a importantíssima matriz de lasers. Só isso já exigiria a geração de 100 gigawatts de potência para funcionar. Isso é aproximadamente a produção elétrica combinada de cerca de 100 usinas nucleares operando simultaneamente. Todo o Reino Unido, cada luz, cada fábrica, cada carregador de celular e cada máquina de café em cada escritório de Londres normalmente consome menos de 40 gigawatts em um dia comum. Os lasers do Starshot exigiriam 2,5 vezes toda a rede elétrica da Grã-Bretanha focada em um selo postal no espaço. Isso não é segredo. Os engenheiros conheciam os parâmetros logísticos do projeto e disseram isso mesmo assim. Havia, ao que parece, um plano para resolver o problema de energia depois. Eles não resolveram. Também não solucionaram o outro problema, que destruiria a espaçonave antes de sair do sistema solar, independentemente da energia disponível. O problema que o orçamento de 100 milhões de dólares não podia resolver. Capítulo 2. O feixe escorregadio.
O feixe de laser massivo, aquele que impulsiona a pequena espaçonave e que consome uma quantidade insana de energia para funcionar, é também o feixe que a destrói completamente. Isso ocorrerá imediatamente por definição, como consequência direta das leis da física, assim que a vela se desviar, mesmo minimamente do centro, o que é inevitável. O universo não é um laboratório controlado. O laser deve atravessar centenas de quilômetros de atmosfera turbulenta antes de alcançar a espaçonave. Imagine equilibrar uma bolinha de gude em cima de outra bolinha de gude. Isso é teoricamente possível. A geometria permite, mas ao menor movimento lateral da bolinha de cima, a gravidade não a empurra suavemente de volta. Ela acelera para longe e quanto mais se move, mais rápido vai. A instabilidade se reforça. Agora imagine que a bolinha de cima é uma espaçonave feita de material mais fino que uma bolha de sabão. A bolinha de baixo é um feixe de laser carregando a energia equivalente à produção de 100 usinas nucleares. E cair significa vaporização instantânea. Isso é a instabilidade de navegação por feixe. Pesquisadores que estudam esse problema descobriram algo quase poeticamente desanimador. Uma vela plana nunca é estável em um feixe de laser. Mesmo que você a faça girar ou modifique o formato do jeito que quiser, uma vela plana nunca é estável. Ponto final. Em velocidades baixas, isso é um problema de engenharia irritante. Talvez você resolva isso instalando sensores para detectar oscilações, computadores de bordo para processar o erro ou propulsores para empurrar a espaçonave ao centro. Esse ciclo todo pode levar algumas centenas de milissegundos, o que é viável. Mas tudo isso está teoricamente acontecendo a 20% da velocidade da luz. Nessas velocidades, centenas de milissegundos são uma eternidade. Quando os sensores detectassem a oscilação, processassem e enviassem o sinal ao propulsor e aguardassem o disparo, a espaçonave já teria percorrido quase 18 mil quilômetros. Esse intervalo de correção, ou simplesmente o tempo entre o início da oscilação e a espaçonave deixar de existir, é medido em microsegundos, 1/1000º de segundo. Os propulsores mais rápidos da Terra não atuam em ciclos de correção tão rápidos. A espaçonave se vaporizaria antes que as válvulas mecânicas pudessem abrir. Isso é antes mesmo de falarmos sobre o poeira espacial. O caminho da Terra até Alpha Centauri contém uma estimativa de 100 sextilhões de partículas, incluindo poeira, átomos de hidrogênio e hélio. A 20% da velocidade da luz, cada uma atinge a nave como uma bala. Pesquisadores do Instituto de Astronomia e Ciência Espacial da Coreia fizeram os cálculos e descobriram que uma espaçonave de aço acumularia crateras de 0,38 centímetros de largura e 0,1 centímetros de profundidade em toda a sua superfície, muito antes de chegar ao seu destino. Uma partícula de poeira grande o bastante destruiria a nave. O Breakthrough Starshot surgiu como projeto do Vale do Silício, cuja resposta é escrever código melhor, mais rápido e mais inteligente. Se o ciclo de correção for lento, por que não otimizá-lo? Se o processador não acompanhar, projete um mais rápido. Essa abordagem resolve quase todos os problemas que já se pediu ao software para resolver. Por isso, essa se tornou a resposta padrão de uma geração de engenheiros que viu o software dominar o mundo e acreditou que ele pode dominar tudo. Mas ele não consegue lidar com a escala dessa jornada, pois viajar para outro sistema estelar não é um problema de software disfarçado de hardware. O atraso medido na velocidade da luz não é um erro que você possa resolver facilmente. O sinal que ordena o propulsor a disparar ainda precisa passar por hardware físico. Mas como a espaçonave viaja a velocidades incríveis, até um pequeno atraso faz com que ela percorra uma grande distância antes de qualquer resposta. Isso não é um problema de software para otimizar, pois a física supera o código. É preciso respeitar a equipe original do Breakthrough Starshot. Antes do projeto decolar, eles publicaram uma lista de desafios de engenharia para o projeto e tornaram tudo admiravelmente transparente. A lista reconheceu esse problema diretamente. Instabilidades do feixe são cruciais, assim como as forças diferenciais na vela e o aquecimento diferencial. Parece um relatório de um legista antes mesmo do paciente nascer. Eles ficaram com esse problema por 9 anos. Após 9 anos de pequenas bolsas, conferências, artigos e a percepção de que a correção era impossível com as ferramentas e orçamento disponíveis. Não há como compensar computacionalmente uma oscilação que destrói a espaçonave mais rápido do que se pode computar. Você precisaria de uma espaçonave que corrigisse a oscilação antes de percebê-la, sem precisar detectar a instabilidade para reagir.
Uma espaçonave que simplesmente não pode se tornar instável por causa do material de que é feita, independentemente do que o feixe faça com ela. Parece ficção científica, mas é justamente o que uma equipe de doutorandos no Texas vem desenvolvendo nos últimos anos. Capítulo 3. O DART e os texanos. Os doutorandos do laboratório do Dr. Shoufeng Wang na Universidade Texas A&M não eram, por critérios convencionais, as pessoas que você esperaria para resolver isso. Uma iniciativa de 100 milhões de dólares do Vale do Silício já havia fracassado, mesmo com o apoio de alguns dos cientistas mais famosos ainda vivos. Eles não contavam com porta-voz famoso nem eventos de imprensa em Nova York. Eles trabalhavam com uma instalação de fabricação no campus de College Station, Texas, cidade famosa pelo futebol americano e distante cerca de 2 horas de outros locais. Eles construíram o chamado Metajato. Os protótipos atuais têm dezenas de micrômetros de largura. Para comparação, um fio de cabelo humano tem cerca de 50 a 120 micrômetros de largura. Então, seria possível alinhar vários metajatos em algo antes considerado pequeno demais para ver. O dispositivo inteiro pesa menos que um clipe de papel. Ele não tem propulsores, nem partes móveis, nenhum computador a bordo e nenhum sistema de direção de qualquer tipo. E o melhor, ainda é um laser que impulsiona, mas a estrutura do material mantém o dispositivo no caminho, como um sulco guia a agulha em um disco de vinil. Ou seja, o feixe realiza uma função e o material outra. Por isso, essa segunda parte é tão importante. Mesmo que o Breakthrough Starshot resolvesse a navegação pelo feixe, conseguisse uma vela centralizada no laser e a nave suportasse a carga térmica a 20% da velocidade da luz, ainda restaria um grande problema no final. Você não sabe para onde está indo. O espaço não é vazio. Existem partículas errantes, puxões gravitacionais de objetos a centenas de bilhões de quilômetros de distância e absolutamente nenhum ponto de referência. Uma espaçonave cruzando 4,37 anos-luz está sujeita a cada uma dessas influências a cada segundo de uma jornada de 20 anos. Cada empurrão é minúsculo, mas eles se acumulam. Os engenheiros do Starshot consideram chegada bem-sucedida chegar a uma distância de até uma unidade astronômica de Alpha Centauri. Isso não parece muito até você perceber o que realmente significa uma unidade astronômica. Isso permite uma distância de erro de até 149,6 milhões de quilômetros. Isso é aproximadamente a distância da Terra ao Sol. E eles ainda estavam sendo generosos. O alvo já ocupava toda a órbita da Terra, e uma vela solar sem direção não conseguiria atingi-lo com precisão. Os próprios pesquisadores admitiram que as pequenas vibrações na matriz de lasers estavam muito aquém da precisão exigida pela missão. Mesmo com ajuda, a sonda ainda provavelmente erraria o alvo do tamanho da trajetória orbital de um planeta. Imagine jogar um dardo de Nova York tentando acertar o centro do alvo em Londres, mas você não pode ver o alvo, e o alvo está se movendo, e uma vez que o dardo sai da sua mão, você não poderá ajustá-lo por 20 anos. Esse é o problema de navegação. Como sabemos, qualquer solução convencional para o problema de direção adiciona massa. Adicionar massa a uma espaçonave com propulsão baseada em pressão de luz pode causar colapso inevitável. O sistema de direção que salva a missão é o mesmo que a torna impossível. Ou seja, a armadilha específica, elegante e enlouquecedora da qual o Breakthrough Starshot nunca escapou. O Metajet escapa dela ao se recusar a jogar. Não há sistema de direção para adicionar massa porque a direção não é um sistema. É uma propriedade incorporada ao material antes mesmo da nave sair do solo, o que significa que entender como ela funciona exige mergulhar rapidamente na escala microscópica. Capítulo 4. O sulco no disco. O Metajet é feito de uma classe de material chamada metasuperfície, uma folha ultrafina de silício coberta por matrizes de pilares em nanoescala. Os pilares são muito menores que um fio de cabelo humano. Eles são tão pequenos que o padrão em um espelho do tamanho de uma unha já possui variação estrutural suficiente para codificar uma enciclopédia de vários volumes. A altura, o diâmetro e o espaçamento dos pilares de metasuperfície são projetados para controlar com precisão o que ocorre com a luz ao atingir a superfície. Mude um pilar por alguns nanômetros e você muda a trajetória da sua nave. Toda a navegação de uma espaçonave interestelar está codificada em medidas que um microscópio comum não resolveria. Veja o que esses pilares fazem. Ao segurar uma mangueira de jardim, a água sai para frente e a mangueira empurra para trás em suas mãos. Isso é física básica. Terceira lei de Newton. A água vai para um lado e sua mão para o outro. Agora coloque um bico curvo na mangueira. De repente, a água sai em um ângulo e a mangueira empurra para o lado em vez de para trás.
é a mesma pressão da água, gerando uma direção de força completamente diferente. O bico não adiciona energia, ele simplesmente muda para onde a água vai, e a reação acontece automaticamente. Os pilares da metasuperfície são o bico, e o laser é a pressão da água. Quando a luz atinge uma superfície reflexiva convencional, como um espelho, ela reflete diretamente para trás e empurra a vela diretamente para frente. Os pilares dos metajets são projetados para desviar a luz que sai em um ângulo preciso. Então, se a luz sai para o lado, a vela é empurrada para o lado. Ninguém ou nada é necessário a bordo para programar o bocal. A forma é o programa. Essa é a beleza desse sistema. Quanto mais ela se desvia, mais forte é empurrada de volta para a posição. Ela simplesmente não consegue sair do curso. Sobre o calor que vaporizaria materiais refletivos convencionais sob carga total do laser, a metasuperfície sobrevive por refletir a luz, não absorvê-la. Os fótons fazem todo o trabalho ao mudar a direção e transferir o momento, sem liberar toda a sua energia como calor no material. Antes, a melhor solução para esse problema era o grafeno, um dos materiais mais resistentes já produzidos pelo homem. Para sobreviver à poeira durante a viagem, pesquisadores sugeriram dobrar a vela em formato de agulha para reduzir a área de seção transversal exposta às partículas. A metasuperfície de silício metajet é uma solução diferente, mais resistente e inteligente. Em laboratório, a equipe de lance mostrou o movimento tridimensional completo com um único feixe de laser fixo. Eles conseguiram fazer o protótipo metajet avançar, mover-se para os lados e levantar usando apenas uma fonte de luz, sem combustível, sem comando de direção ou qualquer tipo de contato. Foi a primeira vez que um sistema de propulsão óptica conseguiu isso. Segundo a equipe, ninguém mais fez. O feixe realiza uma função e o material outra. E o material nunca se cansa, nunca fica sem propelente e nunca precisa esperar um computador dizer o que fazer. Capítulo 5. 4,37 anos-luz mais ou menos. A equipe de LONS não está sozinha. Pesquisadores do Caltech e outros grupos também estudam problemas de estabilidade em velas de luz movidas a laser, cada um por abordagens diferentes. Várias equipes de pesquisa sérias chegaram independentemente a soluções baseadas em materiais para o problema de direção do Breakthrough Starshot, o que não é coincidência. A área notou que o hábito do Vale do Silício de resolver tudo com software nunca foi adequado para esse caso. Os protótipos Metajet hoje têm largura de dezenas de micrômetros. Uma vela interestelar real deve ter vários pés de largura, e ninguém na Texas A&M ou em outro lugar finge que essa diferença é pequena. Mas aqui está o que torna isso possível de ser superado de uma forma que nenhuma abordagem anterior permitia. A física depende da potência do laser, não do tamanho do dispositivo. Os mesmos princípios que movem um protótipo em escala de micron em laboratório também movem uma vela em escala de metros sob feixes da classe de gigawatts. O mecanismo não muda, só a engenharia muda. E a engenharia, ao contrário da física, negocia. O próximo marco é testar em microgravidade para mostrar que o metajet se comporta no espaço como no laboratório. A equipe de Lunt busca financiamento para viabilizar o projeto, uma tarefa mais discreta, menor e menos chamativa do que uma coletiva no One World Trade Center com Stephen Hawking. Também significará muito mais se funcionar. No final, o Breakthrough Starshot gastou milhões de dólares e 9 anos na busca pelas estrelas e acabou discretamente num impasse. Um grupo de doutorandos em College Station passou tempo semelhante fazendo outra pergunta. E se, ao invés de criar um computador melhor para a nave, ela não precisasse de um? O dispositivo que talvez leve a primeira mensagem da humanidade para outra estrela não tem motor, computador de controle de direção ou partes móveis. Ele pesa menos que um cílio e se guia usando a luz do mesmo jeito que uma bola de boliche usa uma ladeira. Alpha Centauri ainda está a 4,37 anos-luz de distância. Esse número não mudou. O que mudou em um laboratório de fabricação a 2 horas de distância de tudo é se, como espécie, temos motivos para acreditar que podemos chegar lá. Talvez consigamos, mas toda tentativa de avançar no espaço esbarra numa verdade. É preciso resolver antes os problemas próximos de casa. Descubra por que a NASA quer voltar à Lua, ou assista a isto em vez disso.